Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar. Para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira E Roberto Antônio de Oliveira. e nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Então sejam todos bem-vindos para fazermos esse Evangelho juntos como uma grande corrente de amor, de paz, vibrando pelo nosso planeta, pela nossa família, pelo nosso lar. Junto aos dois planos da vida, porque temos amigos também espirituais compartilhando conosco, temos os nossos protetores neste momento e todos juntos na mesma sintonia, com a mesma fraternidade. Então, nós fazemos o Evangelho, nós costumamos colocar uma água para ao final ser magnetizada, lemos uma página, fazemos uma prece e lemos um trecho do Evangelho e vamos comentando. Então, nós temos feito aqui de uma forma abreviada, porque não há condição de fazer assim como a gente normalmente faz, de uma maneira mais profunda, mas vocês já ficam com essa sementinha plantada e depois vocês instituam, quem ainda não instituiu, o Evangelho no seu próprio lar. Então nós vamos abrir do livro aqui, Fonte Viva. Não, eu só ia mostrar o livro que eu ia abrir. Eu ia abrir aqui do livro Fonte Viva, pelo benfeitor Emmanuel e o nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Abri uma mensagem curtinha, não vamos ler a página toda, só para que a gente vá fazendo essa preparação espiritual. Olha, a gente não escolhe não, tá? É ao acaso. Leila, deu. Devagar, mas sempre. A mensagem 62, devagar, mas sempre. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Coríntios. É a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, Emmanuel dá o título Devagar, mas sempre. Paulo diz, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E Emmanuel diz, observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. E Emmanuel vai discorrendo, e ao final ele diz, age com regularidade, de alma voltada para a meta, a percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue, mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Mensagem dela, profunda, nos ensinando que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós temos uma caminhada longa, mesmo que a gente vá devagar, mas não desanimarmos. Devagar, mas sempre. Então, Senhor, nesta manhã, quando o sol ilumina lá fora a natureza, e esses raios divinos penetram, Senhor, nos nossos lares, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Jesus, em Teu nome e em Teu nome realizarmos o Evangelho no nosso lar. Venha também, Senhor, neste momento, através dos Teus emissários do bem, compartilhar conosco
Porque tu disseste, Senhor, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu também aí estarei. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então nós vamos, agora o Roberto vai abrir uma página. Tá bom inverter. Você abre, eu leio. Pode até ser. Mas olha aqui, ó, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma versão histórica, né? É uma versão histórica. E nós vamos abrir. Quem nunca fez o Evangelho, a gente orienta a começar desde o início. Mas como nós já fizemos várias vezes, a gente vai e volta, então nós vamos ir abrir no índice. Tem que abrir outra página. Nós vamos abrir aqui, eu abri no capítulo 9, que fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o Roberto vai ler uma mensagem. Como eu dissemos, né, Leila, e viemos repetindo sempre, não existem coincidências, existem propósitos. E nesse capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e de quanta paz estamos precisando hoje, né? Aliás, como em todos os tempos, mas hoje a gente está sentindo mais, né? O tema é a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Quem é que traz essa mensagem? Um espírito amigo. Foi dada na cidade de Havre, no ano de 1862. É um espírito amigo, salvo engano, a nossa querida Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles participou da codificação e ela traz mensagem assinando como um espírito amigo. Perfeito. Mas ela aí prossegue. Ela, né? Já falamos no espírito amigo, então ela já está definida, ela. Eu acho que a gente poderia até já comentar esse pedacinho. Mas aí tem uma frase muito forte aqui então que eu gostaria de compartilhar. Depois vocês poderão, por favor, abrir no referido capítulo, repetindo, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, e é o item 7, a paciência. Então ela nos diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, esta é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Essa última frase, né, ela está em itálico, então tem uma ênfase, para nos pôr à prova a paciência. E o título é a paciência. Quer comentar alguma coisa? Então ela começa falando sobre a dor. Que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E muitos, quando chegam na doutrina espírita e que escutam essa frase, ou frases parecidas, dizendo bendita é a dor, dizem que nós somos masoquistas, os espíritas são masoquistas. Os espíritas falam que a dor é bom. Não, mas por que a dor ainda faz parte das nossas vidas e é necessária? Porque como ainda somos espíritos rebeldes, espíritos ainda que não conseguimos cumprir os nossos compromissos, assumimos um compromisso espiritual antes de reencarnarmos, e ao chegarmos aqui, nós esquecemos desses compromissos, então aí a dor é um chamamento.
não seria necessário termos dor, enfermidade, guerras, nada disso. Mas ainda passamos por esses sofrimentos, como aquele aluno rebelde. O aluno rebelde que passa o ano na escola sem fazer as suas atividades, brincando, faltando, chegando atrasado, e quando chega ao final do ano, que ele fica em dependência numa porção de matérias, ou ele se reprova, porque não é o professor que reprova, ele mesmo se reprovou, porque a atitude que levou a isso foi dele. Então, ele vai reclamar do professor? Não, porque ele que buscou isso. Então, por isso que ela diz, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, da mesma forma que o pai, às vezes, precisa disciplinar o filho, não porque ele não ama o filho, ao contrário, por muito amar, é que o pai, a mãe, aquele que está na responsabilidade de cuidar daquele espírito, vai ter, às vezes, condutas firmes, rigorosas, para que aquele espírito não se desvie. É interessante sobre esse aspecto, porque o educar é aprender a dizer não. Dizer sim, concordar com a vontade daquele que esteja sob a nossa tutela, o nosso educando, é muito fácil. Entretanto, estaremos mascarando a realidade do processo. E a vida, se não fizermos nas suas devidas, nas pautas que serão nos apresentadas, elas nos cobrarão esses resultados e também apontarão as omissões. Nós entendemos a paciência como o oposto da revolta. A revolta contra a vontade de Deus, por exemplo, né, que nos envia uma dor, mas como o benfeitor aqui, a benfeitora, o Espírito Amigo, diz o seguinte: ó, Deus elege aos seus filhos através da dor, para glorificá-los adiante. Como a Leila colocou, não é fazer louva-minhas para as dores, mas entender o papel da dor no nosso processo educativo. Porque como espíritos imperfeitos, uma vez estuante de saúde, de alegria, nós, ao invés de fazermos nos contagiar dessa alegria e compartilharmos, nós utilizamos desta alegria, dessa pujança, seja física ou econômica, para humilhar aquele que esteja mais próximo de nós. E muito mais próximos são aqueles que Deus, por sua infinita misericórdia e sabedoria, institui o nucleamento familiar. Então ali vão estar aqueles com os quais nós teremos, no primeiro momento, exercitarmos a nossa paciência. E a paciência, isso é a resposta pacífica às dores, aos gritos, aos clamores do mundo, mas, sobretudo, às dores que gritam muito forte dentro de nós próprios. É verdade. Então ela diz, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. É muito importante, é difícil, é fácil falar essa palavra, ser paciente. Mas eu tenho a absoluta certeza que todos nós, e não é ufanismo não, gente, isso é crescer. Todos nós, em muitos momentos, já tivemos lá que trabalhar essa paciência e fomos exitosos. O que ocorre é o seguinte, que por um processo de repetição, nós vamos instituindo esse hábito. Então, instituir o hábito é que é difícil. Uma paciência que a gente tenha diante de uma determinada circunstância, relevado, passado, nos superarmos, né? Às vezes o leão ruge dentro de nós, mas nós o silenciamos no exercício da paciência. Então esse hábito vai se cristalizando. Mas é bom, é interessante constatar que os escorregões, as quedas também são frequentes, mas nada contra. A queda dá-nos uma ideia das nossas limitações, do quanto ainda somos pequenos, porque muitas vezes o orgulho, como um corcel, ele galopa muito forte dentro de nós, tendendo mesmo a mascarar
ou melhor, a sufocar as nossas melhores intenções. Agora não quer dizer paciência, acomodação. É Não. equilíbrio, né? Buscar mesmo dentro das dificuldades, mantermos o equilíbrio, mantermos a serenidade. Mas pode continuar porque a nossa proposta de ser um evangelho expressa isso? Porque quando nós fazemos em casa, a gente faz durante 1 hora. Mas aqui a nossa proposta é de ser um tempo mais reduzido, só para que vocês compartilhem conosco dessa manhã. A Leila falou bem, que nós temos o hábito de todos os domingos, às 20 horas, nós realizamos o Evangelho no Lar, mas somente restrito, aliás, somente seria uma redundância, restrito ao núcleo familiar, ou seja, aqueles que habitam a casa. Né? Então, voltando ao tema, o Espírito amigo diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, certamente o Espírito que já viveu entre nós. Então fala com a devida competência, né? Então, isso que é importante, olha só, compõe-se de 1000 nadas. 1000 nadas. Isso é que nos sufoca, porque muitas vezes essas questões pequenas, demandas pequenas, e que nós maximizamos, elas nos roubam a paciência. Porque nós dedicamos muito esforço, muita energia em função de questões pequenas, que são 1000 nadas, é uma figura hiperbólica, né, que ele usa aqui. Então, mas esses nadas, né, as questões menores, que acabam por nos ferir. Agora observem, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito, muito mais numerosas do que as dores. E é de fato. Não fossem essas bênçãos, a consolação, falamos esta semana, né, que se fecha, sobre os 2 momentos para nós espíritas, que foi a comemoração da lembrança, né, do 15 de abril, que é o dia em que veio a lume, né, ou seja, foi editado o Evangelho segundo o Espiritismo. Já antes, foi em 1864, né, 15 de abril, e antes, 1857, o Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril, anteontem. Então, para aquele que já é tocado por esta realidade maior, veja bem, já não é um consolo. Não é, Leila? Com certeza. E eu sei que muitos, porque não podemos dizer, eu entendo o que você está passando, porque cada um tem as suas dificuldades, seus sofrimentos, e encara os seus sofrimentos num determinado nível. Mas, nesse momento, apesar de qualquer dificuldade, só de estarmos aqui nós temos que ser gratos, porque a bênção da vida, a oportunidade da reencarnação, é uma bênção muito grande para o espírito, para que ele possa ir evoluindo. E como nós sempre colocamos, a fila é muito grande. Tem muitos espíritos do outro lado da vida aguardando a oportunidade de reencarnar. Então, sermos gratos a cada dia, ao abrirmos os nossos olhos, agradecer: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por eu estar aqui, porque as dificuldades que nós passamos não é punição de Deus. Se passamos dificuldades, dores, enfermidades, solidão, às vezes um desemprego, mas são situações que estão dentro do comando divino. Então, Leila, uma coisa que está me ocorrendo aqui agora, a gente diz que são as intuições, são mesmo. Vocês vão ver isso quando vocês instituírem de maneira cotidiana, rotineira, o Evangelho no Lar, que isso vai ocorrer com todos vocês. É uma leitura que eu digo que muitas vezes nós somos ingratos. Como fechamos a frase anterior, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores.
Mas o que que ocorre? Quando nós somos favorecidos por uma situação de conforto, nós geralmente negligenciamos o agradecimento. Então vem a dor para nos provocar. A dor nos reconduz ao processo inicial, que é o ser beneficiado, agradecer. E agradecer sempre pela vida, como a Leila colocou, e muitas vezes pelos infortúnios que nos visitam na intimidade do lar, na intimidade nossa própria, né? Tocas no nosso coração e ferindo muito forte. Então são as provações individuais, assim como também as provações coletivas. E como o tema é a paciência, nós vamos pacificar-nos, para que essa paz, de que sejamos portadores, ela migre para a tessitura social. Edivaldo Franco, ele conta numa das palestras dele, que ele estava dando uma palestra, que Edivaldo percorre o mundo divulgando o Espiritismo. E ele estava dando uma palestra, salvo engano, em Londres. E ele, ao final, ele dizendo que ele agradecia por tudo de bom que acontecia a ele, agradecia por tudo de ruim que pudesse ter sido evitado na vida dele, e termina a palestra. E ao final da palestra, uma senhora que estava ali participando daquela palestra se dirige a ele e diz: Mr. Edivaldo, eu agradeço também até pelas coisas ruins que me acontecem, porque se me acontecem é para minha necessidade, para minha evolução. E aí o Edivaldo disse que a partir daquele momento ele começou a ampliar esse entendimento, porque mesmo se algo ruim, na nossa visão, é ruim, mas se aconteceu, é porque algo é necessário para a nossa evolução. É interessante, e como a Leila colocou, um espírito amigo, é por revelação do próprio Edivaldo, né, um espírito amigo, Que participou é Joana, da codificação, a própria Joana. Então a Joana, e como psicóloga emérita, né, e era aqui já aumentou muito mais essa leitura, né, da mente, do comportamento humano, nos diz o seguinte, que quando nós somos visitados pelos infortúnios, não somente é o momento de provarmos que nós realmente estamos alinhados com o Evangelho do Cristo, mas também para nós agradecermos, porque se nós não fizermos isso, e essa leitura que amplia, e eu compartilho com vocês, então o infortúnio ele voltará. Tem dois momentos, duas provocações então. Os infortúnios ou as dores, eles nos visitam para testarmos na nossa resiliência, na nossa capacidade, se ampliamos a leitura dessa mensagem que vem através da dor, ou nós esquecemos de agradecer. E aí quando eu falo assim, olha, isso aí é uma leitura que eu faço, pessoal. Então quando a dor nos visita, e nós brigamos com ela fala assim, a peleja está boa, eu vou ficar. Então, quando nós agradecemos pela visita, e ela outra vez, outro dia, outro momento, outro tempo, visita outra vez, agradece, fala assim, perdeu a graça, não vou mais ficar com isso daí não, porque tudo que faz está agradecendo. Né? É uma brincadeira, verdade, mas é uma leitura boa. Então vamos fechando, a gente vai continuar para fazer o fechamento, para a gente, ao final, poder fazer o nosso agradecimento. Não, pode fechar eu faço, isso. É o último parágrafo. Fechar, O último parágrafo, ela diz assim, coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Lembrando, né, questão 625. E ela enfatiza aqui, modelo e guia. Então ela diz, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele, referindo-se ao Mestre, do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essas palavras resumem tudo. Um espírito amigo. Árvore 1862. Então ela coloca, né? Se Jesus, que era um espírito puro,
ao vir ao planeta Terra, padeceu dores sem merecer, quanto mais nós, Não, diria até sem precisar, né, Lê? sem precisar. Mas para exemplificarmos. É, Esta é a lição que devemos tirar. Nós brincamos, não, nós passamos assim. Olha, domingo passado foi um domingo de Páscoa, né? Seria a ressurreição do Cristo. Mas nós, espíritas, temos o dever e temos a competência também de descrucificar o Cristo. Né? Então fica aí a mensagem final. Uma e recomendação. ela diz, sede cristãos. E Joana de Ângeles, na época de Jesus, ela era Joana de Cusa, uma daquelas que seguia Jesus. E ela pode falar isso de uma forma muito verdadeira, porque ela é muito autêntica. Né? ela foi nos circos romanos, ela e o filho foram para aquelas fogueiras, e ali no momento do testemunho supremo, quando o carrasco fala, nega Jesus, porque se o cristão negasse a Jesus, ele poderia ser libertado. No abjurar, né? Então, eles diziam, abjura. E o filho pede, mãe, abjura, mãe, porque o filho temeroso. E ela diz, cala-te, filho. E quando as labaredas começam, Jesus vem em pessoa e resgata Joana de Ângeles. Então é um testemunho muito belo, porque ela pode dizer, como se diz, de cadeira, porque ela passou por isso, sede cristãos. Então vamos, nesse momento, se o Roberto quiser colocar alguma música de harmonização, nós vamos agradecer. Vamos fechando os nossos olhos, vamos sentindo essa presença de Jesus em nosso lar. Aquele mestre que ao chegar em qualquer lugar, a multidão acorria, porque sentia a expansão do seu amor, sentia a expansão da presença divina. Jesus e seus emissários do bem, aqui, neste momento, acorrem para que possamos sentir em nossos corações essa vibração, essa harmonia, transformando os nossos pensamentos e sentimentos em paz. Porque Jesus, ele nos disse, eu vos deixo a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E todos nós estamos ansiosos, sedentos de receber essa paz. Mas para isso é necessário esse caminho solitário, esse caminho de evolução moral e espiritual. E nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor Jesus, a bênção da vida. Agradecemos a oportunidade do recomeço, o lar, a família, tudo, Senhor, que temos. Porque o que temos é o que nós precisamos. E unidos a esses mensageiros de luz, que agora se encontram em nossos lares, nós vamos deixando o nosso coração se expandir. Porque tu disseste, Senhor, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer,
e muito mais. Vamos deixando o nosso coração se expandindo com vibrações de muito amor e muita paz. E os benfeitores amigos vão se utilizando das nossas vibrações de amor e de paz e vão transformando, transubstanciando em medicações que sirvam para consolar, para aliviar, para curar. Vamos vibrando amor e paz e vamos visualizando essa energia de amor se expandindo e criando uma grande corrente, envolvendo todo o nosso planeta Terra. As nossas vibrações como gotículas de luz de cura, vão agora junto aos benfeitores amigos, adentrando nos ambientes hospitalares, nos lares, nas ruas, nos asilos, orfanatos, penitenciários, e aonde houver um irmão solitário, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, transformadas pelos benfeitores, vão curando as almas, curando o corpo físico, curando a mente, curando o espírito. Vamos vibrando muito amor e muita paz, envolvendo todo o nosso planeta Terra, envolvendo todos os dirigentes de todas as nações, para que eles possam despertar em seus corações as intuições para saberem dirigir da melhor forma possível as necessidades de seus povos. Vamos vibrando muito amor, muita paz para todos esses trabalhadores do bem que agora encontram-se trabalhando em benefício da humanidade. Todos esses da área de saúde, trabalhadores do campo, trabalhadores que agora encontram-se nos supermercados, na limpeza pública, todos aqueles bombeiros, policiais, todos que trabalham em benefício dos demais. Mas as nossas vibrações vão agora sendo manipuladas pelos benfeitores para magnetizar todas as águas, medicações, o soro, o oxigênio, as alimentações. Nós vamos agora visualizando gotículas curativas sendo derramadas sobre as águas, transformando molécula a molécula, potencializando os efeitos de cura através das medicações, do soro, do oxigênio, das alimentações, e retirando todos os efeitos adversos. E nós vamos agora visualizando essa energia sendo derramada sobre os nossos lares, entes queridos, familiares, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, os benfeitores amigos acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando todos esses ambientes que agora nos vieram à nossa mente e deixando com essa equipe de trabalhadores espirituais
a continuidade desse trabalho, a continuidade da magnetização das águas, das meditações. Vamos agora, cada um de nós, individualmente, abrirmos os nossos corações para recebermos o passe espiritual, essa energia de cura que agora nos é ofertada em nome de Jesus pelos benfeitores amigos. Sintamos agora essa energia sendo derramada sobre o alto da nossa cabeça, suavemente penetrando através do centro coronário, envolvendo todos os nossos centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, envolvendo célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande além do corpo, criando em torno de nós um círculo de proteção, de saúde e de paz. Vamos sentindo toda essa energia de amor operando agora em nossas vidas. Cura, Senhor, cura as nossas almas. Cura, Senhor, o nosso corpo. E enquanto os benfeitores vão trabalhando a cura individual, nós vamos recitando a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu, Senhor, que é perfeição, que é bondade, que é amor, nos ajude, nos auxilie, nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Ajuda-nos, Senhor, a despertarmos em nossos corações a paciência, para que sejamos nós, Senhor, a pacificar os nossos ambientes. Sejamos nós os pacificadores, aquele que sabe calar, aquele que sabe ouvir, aquele que sabe sentir, agradecendo a cada emissário do bem, a doutor Bezerra de Menezes, a benfeitora Sheila, a Mimei, a Joana de Ângeles, a Manuel Filomeno de Miranda, a doutor Márcio, e a todos esses benfeitores anônimos, com gratidão em nossos corações, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Que a doce paz de Jesus permaneça entre nós. Que assim seja, Senhor. Convido a todos a irmos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares e agradecendo a esse momento sublime
de Jesus no nosso lar, compartilhando com cada amigo dos dois planos da vida. Nós desejamos um domingo de muita paz, um domingo abençoado. E amanhã, às 10 horas da manhã, estão todos convidados a participar do nosso Café com Evangelho. E aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas, Allan Kardec em Olambra, e no canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Um beijo grande, muita paz a todos e até amanhã. Com paz, união e serenidade, é que desejamos domingo para todos nós, seus familiares e amigos. Assim seja.